Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas. É uma honra tê-los aqui, né? Hoje a gente está com mais um tema relacionado à automação, né? Prestigiando os nossos colegas que têm essa ênfase, e não só eles, mas todos que são entusiastas aí do tema. Acho que é muito interessante. Meu nome é Matheus, eu sou diretor de eventos da ABE Seção Goiás e sou diretor de tecnologia e planejamento da ABE Nacional, né? Então hoje a gente tem aqui como convidado o professor Alexandre Venito, né? Alexandre é pesquisador, doutorando na área de sistema de tempo real na Universidade da Alemanha. Não vou citar o nome, senão vou passar vergonha. É mestre em computação pela UFF, no Rio de Janeiro, fez parte por 12 anos do corpo técnico da Petrobras. Faz parte também do grupo que elaborou a recém-lançada norma da Petrobras N2933, de automação de sistemas elétricos. E hoje ele vem falar para a gente aí, traz o tema de Fog Computing, aplicado à robótica e à automação industrial. Um tema aí em ascensão, um negócio pouco falado ainda, e que ele vem trazer, que justamente é o que ele tem trabalhado na Alemanha. Alexandre, pode iniciar aí, começa e já fala o nome da universidade aí, que eu não consegui falar esse nome, não. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí, Mataus, obrigado, Romo, a ABE Goiânia, por mais essa oportunidade, né? Segunda live que a gente está fazendo e é bem legal aí conseguir dividir conhecimento. A universidade é a Universidade Técnica de Kaiserslautern, fica mais pertinho ali da França, né? Como o Mataus falou, hoje eu trabalho como pesquisador nessa universidade, estou trabalhando num projeto que é justamente esse, né, de Fog Computing aplicado à automação industrial, e estou fazendo meu doutorado em sistemas real-time, que é uma das partes desse projeto. Gostaria de deixar claro aqui também que as informações que eu vou passar não tem nenhuma informação confidencial, todas são informações públicas. Inclusive, tem duas figuras aqui que eu vou mostrar, que eu tirei de um artigo que foi publicado ano passado, numa conferência de IoT, que aconteceu no Canadá. Eu, inclusive, coloco a referência, né? Então, assim, eu não estou dando informações do meu trabalho, da minha pesquisa, nem da pesquisa de ninguém, mas é um geral, um apanhado do que a gente tem visto, quais são os desafios que a gente enxerga para a próxima geração de automação. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Por favor, vocês perguntem a hora que vocês quiserem e a gente tenta responder aí. Então, acho que está dando para ver aí a minha tela, né, Mataus? Tá perfeito, tá dando para ver. Beleza. Alexandre, antes de você começar, Sim. Sobre essa questão das perguntas. Pessoal, toda a intervenção, ela está sendo mandada para mim, então assim que ela chega aqui para mim, eu já aciono o Alexandre, e a gente vai conversando. Não é bem a minha área de estudo, né? Mas assim, eu vou tentar traduzir isso aí da melhor forma, e tudo que for chegando aqui a gente já vai colocando para ele responder. E no final a gente também pode fazer um bate-papo aí, pode mandar todas as mensagens pelo chat do YouTube, tá? E aí isso aí vai chegando para mim e a gente vai colocando para ele, tá? Então é isso, pode começar aí, gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje, então, do conceito da automação. Depois a gente fala um pouquinho da arquitetura atual dos sistemas robóticos. Também eu gostaria de deixar claro, né? O que eu estou falando também não é definitivo nessa área, ou seja, eu vou abordar o que a gente está vendo aqui nesse projeto, quais são as configurações mais comuns, tá? Não quer dizer que só existam essas. Vamos falar um pouquinho da Cloud Computing, né? Que também é chamada computação em nuvem.
e aí vamos entender o que é e por que existe, né, a Fog Computer, que é computação em nevoeiro. Desculpem essa tradução, ficou meio esquisita, mas é a tradução direta. E vamos falar aqui dos desafios atuais para a próxima geração. Eu espero que vocês saiam dessa live com muito mais dúvidas do que vocês chegaram, porque é justamente isso, né? Pesquisa é justamente isso. A gente levanta uma porção de questionamentos e, né, você fica ali focado tentando resolver e dar soluções para os problemas que você identifica. Então, o conceito de automação, pessoal, é bem simples, né? Automação vem de automatos, que significa mover-se por si só, ou seja, você não precisa da intervenção humana para que aquele teu sistema tenha uma resposta. A gente tem que lembrar que o objetivo final da automação é otimizar processos, né? Ainda que nós sejamos os profissionais que trabalhamos com isso, para a gente o processo, né? O final, né? Na verdade, a automação ela existe que é para otimizar outros processos. A automação por si só ela não existiria se o objetivo não fosse esse. E eu já dei esse exemplo aqui uma outra vez, e um dos sistemas mais simples de automação é o sistema de boia e caixa d'água, né? Então, eu tenho um sistema que se move por si só, ou seja, no momento que eu instalo esse sistema, eu não preciso intervir para que ele funciona sozinho, e o objetivo dele é otimizar o processo, que é encher a caixa d'água, né? Eu até brinco e digo que se você tem um sistema desse na sua casa, você já pode dizer que você tem home automation, né? Por definição, o conceito está ok. Bom, e como é, então, o sistema, né, a arquitetura dos sistemas robóticos hoje? Mais uma vez, como eu falei, isso é um sistema genérico, tá? Pode ser que tenha alguma aplicação que tenha um sistema um pouquinho diferente. E esse umzinho que vocês estão vendo aí em cima do título, né, como é atualmente, é a referência que está lá no final da apresentação desse artigo que eu comentei. Inclusive, eu fiz questão de manter aí o caption, né, da figura, o título da figura também em inglês. Mas, basicamente, o que a gente tem hoje, pessoal? A gente tem o que a gente chama de braço mecânico, nessa figura o manipulador, né? É fisicamente o braço. Além disso, a gente tem a TPU, que é uma IHM, normalmente é aquele controlador que tem o joystick. Se você precisar fazer uma intervenção manual no seu robô, é essa interface que você utiliza, a TPU. Você tem um controlador, que é o coração do nosso sistema, é aí que você processa e controla o seu braço, né? É a partir desse componente que você manda os comandos para poder acionar os motores, os drivers, para o braço poder fazer um movimento. Tem os sensores que monitoram, porque não basta só você acionar, né? Você aciona o teu braço e você tem que monitorar se o movimento dele está correto, né? Qual é a velocidade, qual é a posição, basicamente. Isso é feito pelos sensores. O PLC, ou CLP, né, em português, é controlador lógico programável. Antes, né, de ter essa noção um pouco mais próxima da robótica, né, eu imaginava que era o PLC que controlava o braço, né? Mas PLC nada mais é do que um sistema ali microcontrolado, microprocessado. O controlador também mas são elementos diferentes. Se você falar PLC, o cara não vai entender que é um controlador de braço, tá? O PLC, nesse caso, ele é aplicado para fazer sincronismo de processos. Imagina que você tenha o braço aí do desenho da esquerda, ele coloca uma peça numa esteira rolante e o braço da direita tem que pegar essa peça da esteira rolante. Então, o PLC ele é o responsável por fazer o sincronismo desses sinais, né, e movimentar aí a esteira. Óbvio, tem um PC. Esse PC é usado para simulação. O pessoal de robô faz muito isso, né? Simula antes o movimento, configura e programa o robô. E prestem bem atenção nessa configuração.
o sistema é ligado a uma cloud, né? Ele pode ser ligado direto ao PC e também pode ser ligado direto ao controlador. A cloud, né, a nuvem, normalmente uma aplicação muito comum é para coletar e analisar dados. Normalmente você tem dados, né, uma massa de dados muito grande, e aí como armazenamento hoje em dia não é mais um problema, né, e nuvem tem um armazenamento teoricamente infinito, você consegue armazenar os seus dados e fazer uma análise. Normalmente essa aplicação roda na nuvem. E quais são as limitações do sistema atual? Bom, o funcionamento ele é baseado nos controladores. Eu falei para vocês que o controlador é o coração do sistema hoje em dia. Aí você me pergunta, tá bom, mas qual o problema, né, do controlador ser a base do meu sistema? O problema é que o controlador hoje em dia tem poucos recursos computacionais. Cada vez mais você tem necessidade de mais recursos computacionais. Você tem visão computacional, né? O que é a visão computacional? É computer vision, né? O computador, ele não só vai olhar a imagem, mas ele vai entender o que tem dentro daquela imagem. Por exemplo, você coloca uma câmera para questão de segurança, por exemplo. O computador tem que entender que alguém entrou na área de atuação do robô e aí ele vai parar o robô para não ter o risco de machucar a pessoa. Então, não é só uma imagem, mas você tem que identificar o que tem naquela imagem, né? Então, isso exige muito recurso computacional. E hoje os controladores eles não têm capacidade para isso. E a outra questão é, se você tiver novas funcionalidades, você tem que atualizar o firmware do seu robô on the fly, ou seja, sem parar. Imagina você chegar para uma Volkswagen na vida, né, uma empresa aí de montagem, uma linha de montagem de carro e falar assim, olha só, eu preciso parar a tua produção 1 hora para atualizar o meu robô. Eu não estou falando de reprogramar, tá, pessoal? Eu estou falando de colocar novas funcionalidades. Então, você já tem um parque instalado hoje em dia, e aí você detectou a necessidade, ou você melhorou o teu sistema e colocou essa funcionalidade de visão computacional. Não dá simplesmente para você parar o sistema e reprogramar. Você tem que reprogramar ele em funcionamento. Então, essa é uma limitação que os sistemas atuais não permitem ou isso é muito restrito. Existe a interação com o ambiente, né? Aquilo que eu falei, por exemplo, da visão computacional, você é muito limitado, né? Você não consegue, como eu já falei, não tem recurso computacional para fazer essa interação com o ambiente. O hardware, ele é proprietário, né? Eu também comentei isso na outra live que a gente teve aqui. Hardware aplicado em automação industrial, ele tem que ser certificado normalmente, né? Não é simplesmente, saiu um novo modelo aí de CPU, eu vou lá e troco. Não é isso, né? Então, o hardware ele é proprietário, então é bem mais complicado, até mesmo para o cliente, né? Ele fica na mão ali daquele fornecedor. E as interfaces de comunicação, né? Hoje você tem aí a limitação, mas você precisa falar com a cloud, você precisa falar com a indústria 4.0, né, que o pessoal chama de indústria 4.0, você tem uma interação de todo o teu sistema. Então, as interfaces de comunicação que você tem hoje nos controladores, elas são bastante limitadas. Bom, vamos guardar essas limitações aí, e aí a gente vai entender por que a gente chegou lá no FOG. E vamos falar agora então de Cloud Computing, né? Computação em nuvem. O que é a computação em nuvem? A computação em nuvem, ela trouxe uma mudança de paradigma. Antes, você tinha, se você precisasse, né, de processamento, você tinha que ter na sua empresa o seu data center, os seus servidores,
E agora, com a computação em nuvem, esse serviço de computação ele é oferecido como serviço. Melhor, o serviço de computação é oferecido como serviço, né? Você pode, por exemplo, contratar um serviço de computação da Amazon, né, da Google. Então, você não precisa mais ter os seus servidores instalados na sua empresa. E você tem, teoricamente, recursos infinitos. É muito pouco provável que, seja qual for a sua aplicação, você não consiga contratar os recursos necessários de uma Amazon, de uma Google, né? Então, do ponto de vista do usuário, eu praticamente tenho infinitos recursos que eu posso utilizar. E a contratação do serviço é sob demanda. Isso também é bem interessante, porque se eu presto um serviço na web e ele é sazonal, por exemplo, um serviço de vendas ou alguma coisa desse tipo, que no final do ano, devido às vendas de Natal, a demanda aumenta, eu posso contratar uma demanda maior desse serviço só naquele período. Então, isso é bem interessante também. E uma outra coisa, né, eu não tenho a preocupação em ter uma equipe para manter o meu sistema, eu não preciso ter fisicamente o meu equipamento, custo de energia, de ar-condicionado, tudo isso agora é oferecido pelos meus provedores. E isso é onipresente, né? Imagina que você desenvolva um sistema para uma empresa que tem várias filiais ou esteja presente em vários lugares do mundo. Com a Cloud Computer, basta você ter uma conexão com a internet e aí você pode usar o teu sistema em qualquer lugar. Ele é onipresente. Então, também é uma coisa muito interessante da Cloud Computer. E aí você pode me perguntar assim, tá bom, você me falou lá das limitações dos sistemas de computação, e uma delas era capacidade de processamento dos meus controladores. E você também me falou agora que a Cloud Computer tem recursos infinitos. Então, por que eu simplesmente não pego as minhas aplicações de automação e migro tudo para a Cloud Computer? É perfeito, porque imagina, você tem uma linha de montagem, e aí a tua montagem agora ela cresce, você tem um período que a demanda é muito grande, você contrata, como eu falei, diminui a montagem, você diminui a contratação, diminui o número de robôs, e você pega tudo isso aí, coloca lá na cloud, e ela se adapta a você, né? Mas basicamente, pessoal, por que simplesmente não dá para fazer isso? Dois motivos bem fortes, né? O primeiro, talvez seja o mais crítico, é tempo de propagação dos dados. Normalmente, a aplicação de automação é uma aplicação real-time. Existe um conceito de real-time que as pessoas às vezes confundem um pouco. Real-time não quer dizer que a aplicação tem que ser rápida, tá? Que eu tenho que ter uma resposta rápida. Não é isso. Isso é um conceito que é muito confundido. Real-time significa que eu tenho restrição de tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação em que eu preciso de um tempo de resposta de 0,1 segundo ou 100 milissegundos, mas se a minha resposta vier em 0,01, não tem problema, eu posso dizer que isso não é real-time. Agora, se a minha aplicação precisa de uma resposta em até 100 milissegundos e depois de 100 milissegundos não adianta mais, porque eu posso ter algum tipo de problema, isso é uma aplicação real-time. Dois exemplos bem assim, fáceis de entender. O airbag do carro, né? Você sofre lá um acidente, um impacto, o acelerômetro percebe, opa, tem um problema aqui, tem que acionar o airbag. O airbag explode justamente no momento em que, né, a cabeça, né, dos passageiros vai bater lá contra o vidro, contra o volante, então o airbag ele tem que estar inflado exatamente nesse momento. Se ele inflar antes, pode ser que no momento que você precisa ele já desinflou. Ou se ele explodir depois, também não vai adiantar nada e talvez seja até pior, né? Porque ele está inflando e você está batendo a cabeça. Então, o airbag é um ótimo exemplo de real-time. A coisa não pode ser feita nem antes nem depois, ela tem que ser feita no tempo.
E um outro exemplo é o piloto automático de avião. O piloto automático de avião, ele tem que ler os sensores das asas cerca de 10 vezes por segundo, são mais de 100 sensores em cada asa, então ele tem que ler os sensores, ele tem que fazer o cálculo de qual é a potência da turbina, qual é a posição do flap, e ele tem que acionar os motores e os flaps, e imagina se o processamento lá demora muito tempo, o avião perde estabilidade e cai. Então isso é uma outra aplicação real-time. Então real-time quer dizer que eu tenho restrição de tempo. Se esse tempo é milissegundo, se é segundo ou se é hora, não faz diferença. Tá? E o outro grande motivo é segurança de dados, porque desde o momento que imagina eu estou colocando todos os dados da minha produção na nuvem. Onde é que está esse servidor? Onde é que a Amazon né, coloca os meus dados? Se os meus dados forem sensíveis, por exemplo, como o Matheus comentou, né, eu trabalhei muito tempo na Petrobras, imagina, todos os dados de exploração colocados na nuvem. Quem me garante que está seguro? Quem vai olhar esses dados? Eu não sei. Então, segurança de dados é um outro motivo. Por exemplo, aqui na Alemanha, é proibido colocar informação de dados médicos, né, na nuvem. Então, não pode ter informação médica de paciente na nuvem aqui na Alemanha. Isso como eu falei, é proibido. Então, segurança é a segunda grande razão pela qual não dá simplesmente para você migrar para a cloud. E aí, qual é a solução, então? O pessoal pensou no que eles chamam de fog computing, né? E aí, o fog, ele é interessante. A ideia é justamente essa. Se você pegar a nuvem, colocar ela na superfície, né, no chão, ela vira um nevoeiro. Então, essa foi a ideia por trás do fog. Qual é a ideia? Né? É você pegar os mesmos serviços que você tem na nuvem, só que agora você coloca dentro da sua rede. Você coloca mais perto de você. É óbvio que agora já não é meus recursos já não são tão infinitos, né? Eu tenho ali uma limitação. Mas a ideia é essa. O que eu posso rodar na Fog, eu simplesmente trago para dentro da minha rede. Perdão, o que eu posso rodar na Cloud, eu trago para dentro da minha rede e eu chamo isso de Fog. E Fog também é um nome comercial, tá? Se eu não me engano, é a Cisco que deu esse nome. Então, a ideia é trazer o processamento para perto da borda. Né? Eu não preciso, né? O meu robô vai estar atuando ali, ele está na periferia ali da minha rede, né? O meu dispositivo. Então, o processamento que eu tenho que fazer, eu pego ele e trago ele para perto desse meu dispositivo. É o que o pessoal também chama de Edge Computing, que é a computação de borda. Tá bom, então, se eu pego os meus serviços e rodo ele agora dentro, né, da minha empresa, dentro da minha network, da minha local network, qual é a diferença? Né? Em que momento eu chamo isso de fog? Porque eu já tenho, né, as empresas já têm local network. E você normalmente roda, né, as suas aplicações na sua rede. Então, qual é a diferença de local network para fog? Basicamente, o que diferencia é gerenciamento de recursos. E virtualização é um aspecto, né? É uma das coisas uma das técnicas que é utilizada para gerenciar recursos. Imagina que eu tenho um servidor e eu tenho 32 processadores nesse servidor. Eu não vou rodar só um sistema operacional, não vou rodar o Windows com 32 processadores. Né? Então, o que o pessoal faz? Cria máquinas virtuais. Então, o hardware é um hardware só, físico, com 32 processadores, mas eu instalo virtualmente várias máquinas. Então, para a visão do usuário, eu posso, por exemplo, colocar 50 máquinas para rodar dentro desse mesmo hardware, que podem ser completamente diferentes, podem rodar sistemas operacionais completamente diferentes, totalmente independentes. Fisicamente é um hardware só, mas virtualmente eu, usuário, enxergo como 50 equipamentos diferentes.
Agora, o que diferencia realmente a local network para a Fog é que eu tenho esse gerenciamento de recurso e existe uma conexão ainda com a nuvem. Então, vamos supor que eu tenho 10 servidores na minha local network e em algum momento eu tenho uma demanda que preciso de 15 servidores. O que é o que meu Fog faz, né? Ele sabe gerenciar isso. Então eu tenho aqui uma demanda maior. O que eu faço? Eu passo algumas aplicações para a nuvem. Talvez as aplicações menos críticas em relação a tempo de resposta, né? Então eu passo isso para a nuvem e para o usuário que está usando Fog, isso também é transparente. Ele não sabe aonde está rodando a aplicação dele.